E aí, pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam muito bem. Nós estamos chegando ao final desse primeiro bimestre e durante esse bimestre nós tratamos dos teóricos políticos da modernidade. Eu queria nessa última aula, que é uma aula tão importante quanto as outras, fazer uma revisão sobre esses filósofos, para a gente ter assim uma visão geral. É lógico que a gente já estudou detalhadamente cada um deles, mas é importante enquadrá-los todos numa visão geral para a gente poder ter um pensamento estruturado, né, no final disso. E ainda mais porque os dois últimos filósofos, Locke e Rousseau, nós vimos através de videoaulas, né, então não é o ideal. Por isso é importante fazer essa aula recapitulando tudo, porque assim a gente tem um conteúdo bem estruturado na nossa cabeça. Então, retornando lá ao início do bimestre, eu comecei falando para vocês sobre Maquiavel, Nicolau Maquiavel, da cidade de Florença, na Itália. Ele foi assim o primeiro grande teórico político da modernidade e ele acaba sendo responsável pela aplicação dos princípios do Renascimento na política. O que foi o Renascimento? Foi a substituição do teocentrismo medieval pelo antropocentrismo moderno. Isso se verificou na arquitetura, nas artes, enfim, na literatura e também nos costumes. Houve uma paganização dos costumes e também na política. Maquiavel na política é o cara que vai dizer assim que mais importante do que a salvação da alma é o príncipe conseguir governar. E a política é autonormativa, ela tem o seu domínio próprio, ela tem o seu regulamento próprio e a política não pode ficar se pautando pela religião. Então ele promove uma separação entre a política e a ética de então, que era uma ética religiosa, né? Nós estamos saindo da Idade Média, então tem todo aquele patrimônio cultural católico. E Maquiavel separa isso, separa as duas coisas. Ele reconhece a política como um âmbito próprio, independente e que a religião não deve ficar influenciando. Isso aí vai, de alguma maneira, influenciar todo o pensamento moderno, porque se você olhar bem o homem medieval não dá tanta importância à política. Quem é o homem medieval? É um peregrino que está nessa terra, mas o olhar dele está lá na eternidade. O principal objetivo da vida do homem medieval é a salvação da própria alma. Então, na Idade Média, a religião é mais importante do que a política. A igreja é mais importante do que o Estado. Na Idade Moderna, com o antropocentrismo, com o humanismo renascentista, acontece uma inversão. A política passa a ser mais importante do que a religião e o Estado passa a ser mais importante do que a igreja, passa a reivindicar independência em relação à igreja. O precursor desse processo foi Maquiavel. E Maquiavel dizia, né, que aquilo que é reprovável para um cidadão na sua conduta individual, particular, singular, não é para o príncipe. Se houver uma razão de Estado, então o príncipe estaria autorizado a matar, roubar, mentir, dissimular. Se houvesse razões políticas para isso, ele inaugura então esse período assim da política independente da religião. A gente vai ver, né, como eu disse, que a Idade Moderna toda vai seguir esse caminho. Por isso que a gente diz que ali começa a era das ideologias. Eric Wegener define a ideologia como uma espécie de religião política, né? Se o homem agora ele não está mais pensando na eternidade, não está mais pensando em Deus, mas ele está focado nessa vida aqui, então ele vai tentar todos os meios para melhorar essa vida aqui, para construir um paraíso aqui na Terra. E qual é o meio que ele assim encontra por excelência para tentar construir um paraíso aqui? A política. E a política motivada pela ideologia. Então a ideologia, como religião política, né, acaba sendo o sucedâneo, o substituto da religião. Aquilo que a religião, aquele papel que a religião desempenhava antes na Idade Média, passa a ser desempenhado na era das ideologias pela ideologia. O Eric Wegener chama isso de imanentização do escatom. A ideia de salvação, de redenção humana, não é mais sobrenatural, transcendental, não aponta para o céu, para o paraíso vindouro, né, que vem de Deus, mas ela deve ser alcançada pelo homem aqui mesmo. Então a política ela adquire esse caráter mais imanente, mais terreno. Isso tudo começa com Maquiavel.
Um outro ponto importante é aqueles conselhos práticos, né, que Maquiavel dá ao príncipe, escreveu lá o príncipe para Lourenço de Médici, e ali ele fala da virtude e da fortuna, que a sorte, que a fortuna, pode até fazer o sujeito chegar ao poder, mas ele só consegue se manter no poder se ele tiver virtude, se ele tiver habilidade política. Muda também o conceito de virtude. Virtude não está ligado à bondade moral. Não se trata do príncipe ser virtuoso no sentido de ser bom moralmente, mas é dele ser esperto, ser sagaz, ser habilidoso na política, no trato com a política. Então Maquiavel é importante, é o primeiro grande teórico absolutista, né, que a gente viu. E depois vem Thomas Hobbes, aquele que escreveu o Leviatã, em inglês. O Thomas Hobbes é um contratualista, defende que os homens não são por natureza seres sociáveis, e no estado de natureza, ou seja, naquele momento anterior ao pacto que fundou a sociedade, o homem era lobo do próprio homem, havia uma guerra de todos contra todos, e esse estado caótico de natureza só pode ser superado através de um poder absoluto. Então os homens estabelecem um contrato entre si, estabelecem também a soberania, né, a figura do soberano, e transferem toda aquela liberdade que eles tinham no estado de natureza para esse soberano. E esse soberano tem que ter poder absoluto, é a ideia do Thomas Hobbes. Um outro inglês vai contestar essa ideia do poder absoluto do Estado, que é John Locke. John Locke é o pai do liberalismo político. O que diz o liberalismo? Que os seres humanos são dotados pela própria natureza de direitos naturais inalienáveis. Direitos como vida, independência, propriedade, não é o Estado que concede esses direitos. O Estado é criado para poder defender esses direitos. E o indivíduo deve sempre ter primazia sobre o Estado, né? O próprio liberalismo, que é a corrente que nasce com John Locke, é um movimento político que surge a partir de alguns abusos, né, do poder absolutista, do poder do Estado. Então ele surge na Europa querendo defender os indivíduos do poder esmagador absolutista, né, desse poder do Leviatã. Então, um princípio básico assim do liberalismo é que o Estado só vai cuidar daquilo que a iniciativa privada não conseguir cuidar sozinha. Tudo aquilo que os indivíduos puderem fazer, que a sociedade civil puder resolver sozinha, ela não deve recorrer ao Estado. Então o Estado ele vai ter assim, funções mínimas, ele vai ser o mais enxuto possível. É a ideia do liberalismo. E aí depois vem o iluminismo, que o iluminismo é francês, né? Aparece lá no século das luzes, século XVIII na França, e o iluminismo ele é também um movimento anti-absolutista. Existe o liberalismo inglês, que é um movimento anti-absolutista, e o iluminismo francês partilha de muitos desses ideais anti-absolutistas. Aí a gente tem alguns filósofos para citar. A apostila ela deu mais ênfase a Rousseau. Rousseau é um filósofo que discorda daquela questão do estado de natureza, de guerra de todos contra todos. Ele defende uma bondade, uma igualdade naturais nos homens no estado de natureza, e a criação da sociedade civil rompe esse estado de harmonia original que o homem tinha lá no estado de natureza, né? Então é aquela teoria do bom selvagem. É exatamente o contrário do que o Hobbes pensava na questão do homo homini lupus, né? O homem lobo do próprio homem. O Rousseau pensa no bom selvagem. E a criação da propriedade privada, aí surge a sociedade e todas as desigualdades com isso. Então o homem perde aquela inocência, aquela igualdade que ele tinha no estado de natureza. Agora a sociedade ela tem uma série de desigualdades. E isso é um processo histórico, né, que vai se desenvolvendo e culmina na França do século XVIII, que tem lá os seus 3 estados. Tem lá o clero, tem a nobreza, e o terceiro estado, que é a burguesia, os camponeses, e assim um sistema completamente desigual, uns sustentando os privilégios dos outros, algumas pessoas com privilégios assim de nascimento, e o Rousseau ele contraria isso. Então o Rousseau ele tem essa tônica principalmente na questão da igualdade natural entre os homens, né? A Revolução Francesa tem lá os seus ideais de liberdade, igualdade, fraternidade. Nessa questão da igualdade, ela é muito influenciada por Rousseau, pelo pensamento de Rousseau, que se estendeu justamente no século XVIII, e esse século XVIII, lá no final, 1789, culmina na Revolução Francesa. A gente tem também outros filósofos importantes que a apostila não deu muita importância, mas que valeria a pena a gente citar. Por exemplo, Voltaire, que é um anticlerical, é um cara que defende, né, a não influência da religião na vida pública, essa separação radical entre igreja e Estado.
e o Voltaire ele acaba influenciando muito também esse caráter laico da Revolução Francesa, além do Rousseau, e também uma questão importante que é levantada por Montesquieu, que é a questão da divisão dos poderes. Os homens eles têm uma tendência a abusar do poder, quando eles concentram muito poder nas mãos deles. Então a sociedade tem que criar um mecanismo político em que haja divisão dos poderes, em que um poder controle o outro poder. Então aí Montesquieu defende aquela tripartição dos poderes, que é tão característica das nossas democracias modernas: executivo, legislativo, judiciário, cada um no seu quadrado, cada um com a sua função específica e um controlando, um limitando o outro. Então, essa filosofia iluminista é uma filosofia que defende ali os valores individuais, defende um anti-absolutismo, né? Propõe um anti-absolutismo, a queda do antigo regime na França. É uma filosofia que defende também a laicização da sociedade, né? A questão da separação entre igreja e Estado. Então essa filosofia que se desenvolve no século XVIII, do iluminismo, da qual Rousseau é o principal expoente, de fato Rousseau é o mais importante, essa filosofia vai influenciar muito a condução das sociedades modernas, por isso ela é também muito importante. Então é isso, né? A gente viu nesse bimestre dois teóricos absolutistas, Maquiavel e Thomas Hobbes, depois a gente viu o liberalismo inglês e o iluminismo francês, que são dois modos, em alguns pontos similares, em outros pontos distintos, mas são duas formas de manifestação histórica anti-absolutista, né? Movimentos que surgiram contestando o antigo regime, contestando o absolutismo. O liberalismo inglês culminou lá na Revolução Gloriosa, né, que acabou com o absolutismo na Inglaterra, e o iluminismo francês ele também partilha de vários valores liberais e acabou culminando no processo da Revolução Francesa, que foi um processo assim tão importante na história moderna e contemporânea. Tá bom, galera? Espero que vocês tenham entendido. Eu vou deixar alguns exercícios de revisão para vocês. Espero as respostas de vocês no meu e-mail. E qualquer coisa vocês sabem, né? Vocês têm o meu número, têm o meu e-mail. É só falar comigo, vocês podem me achar com facilidade para poder sanar qualquer dúvida. Um grande abraço, fiquem com Deus.